Senhor nos bendiga enquanto nós outros meditamos em sua santa palavra. Les invito a abrir as Escrituras no livro dos Hechos dos Apóstolos, capítulo 2, para lermos os versículos 37 a 47. Hechos 2, 37 a 47. Em virtude de nossa assembleia, mais temprano, nós outros cambiamos o texto de nossa meditação semanal, Hoje estaríamos nós outros compartilhando o último dos salmos de Aleluia, Salmo 118, mas por conta de nossa assembleia, pensei que seria mais oportuno pensarmos algumas coisas sobre a natureza de la igreja. Então, hoje nós estamos com Hechos 2, de 37 a 47, e no próximo domingo estaremos meditando novamente no livro dos Salmos, Salmo 118. Hechos 2, a partir do versículo 37, diz o seguinte: Ao ouvir isto, comovidos profundamente, disseram a Pedro e a los demais apóstolos: Hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro lhes dijo: Arrependam-se e sejam bautizados cada um de ustedes em el nombre de Jesucristo para perdão de sus pecados, e receberão el dom del Espírito Santo, porque a promessa é para ustedes e para sus hijos e para todos os que estejam lejos, para tantos como el Senhor nosso Deus llame. E Pedro, com muitas outras palavras, testificava solenemente e lhes exortava, dizendo: Sejam salvos desta perversa geração. Então, os que haviam recebido sua palavra foram bautizados e se añadieron aquele dia como 3.000 almas, e se dedicavam continuamente a las enseñanzas de los apóstolos e la comunhão, ao partimento del pão e la oração. Sobrevindo temor a toda persona, e muitos prodígios e sinais se faziam por los apóstolos. Todos os que haviam creído estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e los compartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Dia tras dia, continuavam unânimes em el templo e partindo el pão em los hogares, comiam juntos com alegria e sencillez de coração, alabando a Deus e hallando favor com todo el pueblo. E el Senhor añadía cada dia al número de ellos los que iam sendo salvos. Ok. Versos 37 hasta 47. Livro de Hechos de los Apóstolos. Constantemente este livro é para nós outros não apenas registro histórico da Escritura do que se passou com a comunidade cristiana primitiva. Não é apenas uma crônica del passado, sino que é testemunho vivo
de lo que Jesús continuó haciendo en el mundo por medio de su pueblo, su iglesia. E este relato, ele abarca aproximadamente uns 20 a 30 anos de la história desta igreja, que nós outros poderíamos descrever como uma igreja incrível, uma igreja maravilhosa, uma igreja extraordinária. Sem embargo, nós outros não podemos dizer que era uma igreja perfeita. Por quê? O que pensam vocês? Será que a igreja primitiva era uma igreja perfeita? Por que razão? Porque havia pessoas. Onde há pessoas, não há perfeição. Era uma igreja incrível, era uma igreja assombrosa, uma igreja maravilhosa, todavia era uma igreja imperfeita, porque era uma igreja que estava llena de pessoas falíveis. Quando nós outros miramos isso, dentro deste marco, né, que constitui uma narrativa de vital importância para compreendermos o que é a igreja. Porque trata del Pentecostes, né, que é um evento sobrenatural que traz à luz a vida à la igreja. Partimos com essa, né, premissa muito importante. A igreja é um milagro de Deus. Foi o próprio Senhor que trouxe a vida a seu povo através da descida do Espírito Santo. E Lucas, que registra essa história, está tendo o cuidado de dizer a nós outros, né, que a igreja não pode ser mirada com outros olhos. A igreja é um milagro de Deus. Sua origem é uma origem sobrenatural. O Espírito de Deus descendeu del cielo para habitar com seu povo e formar uma comunidade incrível, uma comunidade sem igual. Todavia, esta comunidade sobrenatural necessitava e muito, né, de que houvesse um esforço, uma dedicação, para que sua participação em la comunidade fosse alguma coisa que fizesse grande diferença entre os seus contemporâneos. Por isso que, quando miramos a estrutura, né, do capítulo 2 de Hechos, nós outros vamos mirar uma estrutura muito delineada, delimitada. Se os irmãos mirarem os versículos 1 a 13, verão que Lucas vai tratar aqui deste evento sobrenatural que confere poder, né, e traz o primeiro testigo sobre a vida da igreja. Né? Há um evento sobrenatural, a descida do Espírito Santo sobre a vida do povo de Deus. Havia 120 pessoas reunidas em um lugar, quando o Espírito, né, vinha do cielo e transforma aquele lugar. É sobrenatural? Sim, porque a palavra de Deus nos diz que, né, havia um vento, haviam línguas, né, repartidas como línguas de fogo. Tudo ali
chama a nossa atenção para dizer que a igreja é um milagre de Deus, é uma intervenção sobrenatural de Deus no mundo. Segunda coisa que Lucas nos diz, é um sermão, né, uma predicação de Pedro, né, que se sucede a essa manifestação sobrenatural do Espírito de Deus. Pedro predica, né, seu primeiro sermão, e talvez o sermão mais poderoso. Porque a Escritura nos diz que, falando sobre a pessoa de Cristo, sua obra, seu lugar, né, na vida do povo de Deus, né, no que há, né, que necessário compreendermos sobre o Evangelho, aquele sermão produz uma resposta muito poderosa, né? A palavra de Deus nos diz que cerca de 3.000 pessoas se aderiram à igreja, e há aqui um crescimento exponencial. Pela manhã, a igreja tinha 120 membros. Por volta da tarde, havia 3.120 membros. Muita alegria, sim? Mas também muitos problemas. É assim. A igreja é um lugar espiritual, sobrenatural, onde nós outros provamos do poder de Deus. Todas as vezes que este povo de Deus se reúne, há muitos problemas, há muitas dificuldades que precisam ser arregladas para que nós outros possamos continuar sendo este povo de Deus, a igreja. E é aqui, né, que Lucas faz esse câmbio, né, para nos oferecer o primeiro resumo sobre a comunidade de Cristo. Este milagre de Deus que foi inaugurado em Pentecostes, esse milagre que testifica sobre a venida do Espírito Santo de forma sobrenatural, essa chegada de pessoas para compartilhar uma vida. Todavia, há uma questão que é dirigida a Pedro e aos demais apóstolos. Que haremos, irmãos? Escutamos a palavra, miramos ao Espírito, mas que haremos nós outros como parte desta comunidade? E lá a direção apostólica foi muito clara: arrependimento e bautismo. Isso constitui a vida da igreja. Nós outros somos uma comunidade sobrenatural, uma comunidade espiritual que é formada por pessoas que são arrependidas de seus pecados e que aderiram a essa comunidade por meio do bautismo, ou seja, isso era um compromisso de estarem involucrados com essa comunidade. Para continuarmos experimentando o poder sobrenatural de Deus em nossas vidas. Todavia, nem todas as coisas são sobrenaturais em la vida de la igreja. Nem todas as coisas são uma manifestação de milagre, de poder sobrenatural. Há uma necessidade na igreja que Lucas está aqui deixando muito claro para nós outros. Há uma necessidade de perseverança. E não há nada sobrenatural na perseverança. Há um esforço humano, há uma dedicação,
A tradução da palavra aqui que Lucas utiliza, né, para chamar a nossa atenção é que a igreja é um lugar de milagre de Deus, um lugar de transformação sobrenatural. Todavia, é um lugar que se requer muita constância, muita firmeza de propósito e uma determinação inquebrantável. Se não for assim, nós outros não permanecemos experimentando o poder de Deus, experimentando o milagre do Senhor, como uma comunidade. E o título de minha predicação nessa manhã é A Igreja que nasceu do Evangelho. Como nós outros miramos esta igreja? Como nós outros compreendemos, né, a igreja que nasce do Evangelho, da predicação de Pedro? E que, segundo Lucas, né, exibe marcas, né, desse evangelho em nossas vidas, que requer tanto essa ação sobrenatural do poder de Deus, como também requer de nós outros uma dedicação, uma constância, alguma coisa de determinação inquebrantável em nossas vidas. Quais são as marcas desta igreja nascida do Evangelho? A primeira coisa que Lucas chama a nossa atenção para esta igreja, nos versos que lemos, é que esta era uma igreja devotada, dedicada ao Senhor. Se vocês mirarem novamente o texto, verão que Lucas nos diz que esta igreja se dedicava, verso de número 42, se dedicava continuamente às ensinanças de los apóstolos. E também diz Lucas que estes irmãos estavam ali e compartilham o pão e a oração, que acá não está dizendo que se tratava de alguma coisa de comunidade simplesmente. Eu vou explicar agora há pouco, mas apenas vamos mirar aqui essa dedicação ao Senhor. Ela é vista, né, nestas partes que consideramos espirituais. Há uma dedicação inquebrantável ao ensino apostólico, há uma dedicação inquebrantável no partir do pão, que é símbolo de la mesa do Senhor. Há uma dedicação inquebrantável em estar em oração. Esta igreja é uma igreja que se revela completamente dedicada, devotada à presença do Senhor em meio a eles. E essa é, né, precisamente a marca mais distintiva da vida da igreja. Uma igreja de devoção fervente. Uma igreja que se involucra com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a base insubstituível, irmãos, de uma vida cristã salutar, saudável. Nós outros não podemos ser igreja se não estivermos dedicados à doutrina. E não a qualquer doutrina. Não a qualquer tipo de ensinança. Mas dedicados à palavra de Deus, né, conforme eles haviam recebido por meio de los apóstolos, que foram, né, pessoas constituídas pelo próprio Cristo a ensinar a palavra à vida de seu povo. Não era qualquer coisa que, né,
perfazia a dieta, né, desta igreja. Eles se involucravam, se dedicavam à palavra de Deus, porque entendiam que a coluna vertebral de toda a madureza espiritual, né, se passa por nosso conhecimento de la sã doutrina. Há uma necessidade constante na vida da igreja de que nós outros sejamos ensinados na palavra de Deus. Há uma necessidade que nós outros tenhamos sempre de viver uma vida reta por meio da doutrina que procede da Escritura. Uma igreja que não é uma igreja dedicada à palavra de Deus, todavia pode-se dizer que é uma igreja que nasceu do Evangelho. Nós outros encontramos muitos recordos, passagens nas Escrituras sobre isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 20, diz assim: olha, que vocês falem uns aos outros com salmos. Esse mesmo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: habite ricamente entre vós outros a palavra de Deus. Não há uma igreja verdadeira, não há uma igreja nascida do Evangelho, onde não há uma dedicação à ensinança da palavra de Deus. Por que a ideia de dedicação? Porque a igreja não é o lugar que nós outros escutamos o que nos agrada. Não venimos à igreja para escutar o que soa a nossos ouvidos, o que melhor pareça. A palavra de Deus hoje, a predicação do pastor foi maravilhosa, não é? Escutei tudo que me gostaria. Não é uma igreja cristiana quando nós outros só escutamos o que nos interessa. Na verdade, irmãos, eu me atrevo a dizer que a igreja é o lugar que nós mais escutamos o que não nos gusta. E que espera de nós outros essa dedicação inquebrantável de não nos irmos, porque não escutamos o que nos agrada. O pastor disse, isto, o presbítero ensinou isso, não me gusta. Mas o Espírito de Deus me diz que é isso que necessita minha alma e meu coração. Não há nada sobrenatural nisso. Há uma necessidade de perseverar, de firmar nossas raízes nesse lugar e dizer, eu não me vou, porque aqui eu escuto a palavra de Deus que modifica, que cambia minha alma e meu coração. É disso que nós outros necessitamos. Firmar nossa madurez espiritual naquilo que procede única e exclusivamente da Bíblia. Não do que eu acho, ou o que eu acho interessante, o que me gusta. Uma igreja que nasce do Evangelho e que é dedicada a seu Senhor, é uma igreja onde nós outros estamos involucrados com a palavra, com a ensinância apostólica. Mas Lucas diz que essa dedicação ao Senhor passa também pelo partimento del pan, que não é, né, uma coisa que está fazendo referência
ao desayuno da igreja, né? Ou algum momento de comida. Mas está dizendo que essa igreja não se aparta de los sacramentos. Há uma necessidade que a persona e que a obra de Cristo esteja sempre presente em nossa vida. Porque arrependimento, irmãos, não é uma coisa que nós hacemos uma única vez em nossa vida. Algumas pessoas pensam, pastor, no ano de 1800 e tanto, eu me arrependi de meus pecados. Tenho lá gravado, em um marco. Aqui me arrependi e fui salvo. Todavia sigo sem necessidade de me arrepender hoje, porque já me arrependi ayer. Então, não há mais necessidade. Isso não é uma comunidade que nasceu do Evangelho. Porque se somos uma comunidade de pessoas imperfeitas, se há algo que com certeza está presente na vida da igreja, são nossos pecados. E pecamos, irmão. Ah, como pecamos. Ah, como nós outros pecamos, como falhamos. Pecado não é apenas o que nós outros dizemos sobre os outros. Pecado é também quando nós outros tentamos, como parte da igreja, imponer nossa agenda à igreja. Ah, me gostaria tanto que nossa igreja fosse assim. Ah, me gostaria tanto que nossa igreja fizesse isto. Irmãos, a igreja não é nossa. A igreja pertence àquele que derramou seu sangue, aquele que ofereceu sua vida, aquele que foi à cruz. Nenhum pastor que eu conheço, nem tampouco eu mesmo fui à cruz. Não há ninguém aqui, nada que tenha derramado seu sangue pela vida da igreja. Por isso mesmo, ninguém, nadie pode impor sua agenda à agenda de Cristo. É sua igreja, é seu povo, são suas ordens, são seus mandamentos, e dele procede a vida que nós outros necessitamos para continuar sendo igreja. Essa igreja não se aparta da persona e da obra de Cristo, mas ela volve sempre para se acordar de que necessita se arrepender dos seus pecados de ayer, de hoje, e amanhã volver novamente, porque pecaremos contra Ele, Senhor, contra Sua palavra, Seu Evangelho, Sua agenda para nossas vidas. Essa igreja dedicada ao Senhor é uma igreja de oração, porque por meio de nossas orações, nós outros conhecemos nossa relação de dependência do Senhor. Se oramos muito, dependemos muito do Senhor. Se oramos pouco, nós outros dizemos que dependemos muito pouco da intervenção de Deus em nossa vida. Em Lutero, reformador,
dizia que seu dia começava sempre por volta de as 4:30, 5 horas da manhã. Ele se levantava para orar. E alguém dizia: e quando há problema? Não, quando há problema é diferente. Eu me levanto como as 3 para orar mais, pedindo a graça do Senhor, o poder do Senhor, para que o Senhor conduzca minha vida e minha igreja. Nós precisamos nos dedicar ao Senhor por meio da oração. Oração é esforço, é uma perseverança. Muitas vezes nós outros não queremos, não nos gusta orar, mas nós outros oramos porque necessitamos do poder de Deus sobre nossas vidas. Essa primeira marca desta igreja, uma igreja dedicada, devotada ao Senhor. Me gostaria de terminar esse primeiro ponto contando uma história, uma ilustração, para que nós outros nos acordemos dessa importância de estarmos dedicados ao Senhor e sua palavra. Há alguns anos, um homem foi visitar um viejo maestro de música em sua oficina, em seu estúdio. E esse homem quis fazer uma broma ao maestro. E disse ao maestro: maestro, qual é a buena nova de hoje? O que há de novo em el mundo de música? E o velho maestro não disse nenhuma palavra àquele cavalheiro. Caminhou hacia a esquina de sua habitação, tomou um pequeno martilho e golpeou um diapasão que estava lá naquela peça, que estava colgado à sua parede. E um sonido limpo, constante, brilhante, ressonou por toda a habitação. O maestro mirou seu visitante e disse: escutou isso? O visitante disse: sim. O maestro disse: essa é a nota lá. Que passa? Que lá, aí era lá. Oi, lá continua sendo lá. Manhã, lá continuará sendo lá. Lá será lá por 1000 anos adelante. E ele disse assim: aqui ao lado há um cavalheiro que pensa que és um tenor, todavia és muito desafinado. Acá arriba há um outro cavalheiro que toca um piano muito descalibrado. Todavia eu continuo tocando meu diapasão para lembrá-los que lá continua sendo lá. Nunca cambia. A vontade de Deus para seu povo nunca cambia. A Escritura continua sendo a Escritura. As orações continuam sendo as orações do povo de Deus. A mesa del Senhor continua sendo a mesa del Senhor. Se nós outros queremos ser ou continuar sendo
uma igreja dedicada ao Senhor, precisamos sempre nos acordar deste princípio. Não há nada fora da palavra de Deus para a vida da igreja. Uma igreja que não ora, uma igreja que não se queda à mesa do Senhor, não é uma igreja nascida do Evangelho. A segunda marca que Lucas nos apresenta desta igreja dedicada, dessa igreja que nasceu do Evangelho, é que esta é uma igreja devotada, dedicada ao povo de Deus, ao povo do Senhor. Mirem novamente o texto. Diz a Escritura que esta igreja se dedicava continuamente à la comunhão. E Lucas segue e diz: todos os que haviam creído estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Vendiam suas propriedades, seus bens e los compartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Dia após dia, continuavam unânimes em el templo, partindo el pão em los hogares, comiam juntos com alegria e com sencillez de coração. Outra marca indelével dessa igreja era sua contínua dedicação a uma vida comunitária. E há uma palavra aqui que surge, que se destaca, né, que é a palavra koinonia, que nunca havia aparecido em nenhum texto bíblico até este momento. Koinonia não era uma palavra utilizada pelas Escrituras, ainda que houvesse uma semelhança com uma palavra chamada koiné, né, que era o tipo de grego comum que se falava, né, no mundo do Novo Testamento. Mas a palavra koinonia é um termo novo e revolucionário na experiência bíblica, porque traz comunica a ideia de uma coletividade muito profunda que marca a vida desta comunidade, desta igreja. Coletividade, compartilhar. Não pensem vocês que foi alguma coisa muito fácil na vida dessa igreja. Por quê? Porque pela manhã eles tinham 120 pessoas. À tarde havia quantas mesmo? 3.120. De onde procediam estas pessoas? De todos os lugares do mundo. No Pentecostes, quando as línguas, né, foram habladas pelos apóstolos, diz a Escritura que pessoas de todas as partes do mundo estavam ali e escutaram as grandezas de Deus em seu idioma. Essas pessoas vieram para a igreja. Que confusão. Vocês estão impressionados com o portunhol? O portunhol não é nada perto da igreja primitiva, porque havia muita gente estranha, muita gente de todos os lados do mundo. E agora essas pessoas estão todas debaixo da mesma comunidade, com altas necessidades. Porque eu penso que muitas dessas pessoas não voltaram para suas terras, permaneceram ali.
vivendo uma nova vida, e que era necessário serem acolhidas. E há um esforço muito grande, há uma perseverança muito grande para nós outros começarmos a compartilhar com pessoas que nós nunca vimos na nossa vida, pessoas que nós não sabemos o que estão falando. Portunhol é muito fácil. Você não sabe se esse novo cliente está exaltando você ou está maldizendo você, né? Você fala assim, não, me dá cá um abraço. Não sabe se ele quer lhe enfiar um punhal pela espalda, se ele quer realmente todo o seu bem. Estão todos ali, compartilhando a vida do Evangelho. E há, irmãos, uma necessidade muito grande. É por isso que um termo novo nasce de la koinonia, que é uma palavra grega chamada koinonikos, que significa generoso. A igreja é o lugar de pessoas generosas, de todas as formas possíveis. Generosa, é generosa em espanhol? É, né? Generosidade marca a vida da igreja. E essa generosidade está em todas as partes, porque há uma necessidade de generosidade de coração, de acolher pessoas, de escutar as pessoas, de abraçar as pessoas que chegam à igreja, de entender quem estas pessoas são, de onde é venido, quais são seus problemas, sua vida. Há uma generosidade marcada por as questões materiais, porque a palavra de Deus diz que foi necessário que muitas pessoas se desfizassem de seus bens para poder abraçar a vida da igreja, suprir as necessidades desta igreja. Alguém já disse que nós temos aqui a primeira menção de uma comunidade comunista, socialista. Não! Jesus não era socialista, tampouco comunista. Sua igreja não é comunista, nem tampouco socialista. Mas sua igreja é um povo muito generoso. Não foram todos que venderam suas coisas para a igreja. Como nós outros sabemos disso? Porque havia ainda pessoas que iam de casa em casa e compartilham a vida. Mas há uma expressão de generosidade que é contagiante, irmãos. Koinonia, comunhão em la igreja, não se limita a um mero sentimento místico de unidade. Às vezes nós outros pensamos, não, estamos em comunhão. Por quê? Porque eu sinto, pastor, que estou cá, né? Há uma áurea, né? Ficamos místicos, né? Há uma fumaça branca, parece que lá na igreja é essa fumaça da comunhão, né? Nada disso, nada disso. Comunhão não é sentimento. Comunhão tem um custo, tem um preço prático. E é uma medida, porque a palavra de Deus diz que estes crentes não estavam apenas em comunhão uns com os outros, mas estavam em comunhão com o Padre, com o Filho. É alguma coisa que procede da Trindade para a vida de seu povo. Juan, escrevendo sua primeira carta, capítulo 1,
verso 3, diz que se nós outros, dizemos que amamos a Deus, a quem nós não miramos, todavia não amamos os filhos de Deus, com quem compartimos na vida, nossa comunhão é falsa. Então, a vida da comunidade que nasceu do Evangelho precisa ser uma vida de generosidade. Não apenas generosidade com nossos recursos materiais, mas generosidade com nossa vida. De abrirmos nossos corações e compartilharmos nossa vida com pessoas que chegam, que nós outros não sabemos como chegam lá à igreja, que há trazido seus problemas, suas dificuldades, suas lutas, para que nós outros possamos oferecer a generosidade que recebemos da parte do Senhor. A Escritura diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que nós outros fôssemos enriquecidos por sua graça e misericórdia. A igreja que nasce do Evangelho é uma igreja que é dedicada à vida do povo de Deus. A terceira e última marca dessa igreja é que a Escritura diz que ela não é apenas uma igreja dedicada ao Senhor, não é apenas uma igreja dedicada ao povo do Senhor, mas é também uma igreja dedicada à obra do Senhor em el mundo. Porque Lucas nos diz que uma vez que esses crentes estão se dedicando continuamente ao ensino, ao culto, à adoração, uma vez que esses crentes estão continuamente se dedicando à comunhão, a compartilhar a vida e o pão uns com os outros, alguma coisa se passa na vida dessas pessoas, porque sobrevém um temor a todas as pessoas que conheciam aquela comunidade. E Lucas nos diz no verso de número 47, e el Senhor añadía cada dia ao número deles los que iam sendo salvos. Percebam que essa igreja que nasceu do Evangelho é uma igreja que se caracteriza por uma relação adequada com o mundo que está à sua volta, a seu exterior. Ela não ignora o mundo. Ela se volve para o mundo com a predicação do Evangelho, com uma visão missioneira do mundo. E nós outros precisamos nos acordar disso. Uma igreja que nasceu do Evangelho é uma igreja que tem uma dimensão evangelizadora muito clara em sua vida. Nós outros fomos plantados como igreja, sobrenaturalmente como igreja, mas há um esforço, uma dedicação de nossa parte para não nos perdermos de nossa missão. O Senhor chamou a seu povo, o Senhor concedeu seu Espírito para que esta igreja fosse um lugar que proclame sua verdade, proclame sua salvação. Se nos olvidarmos isso, comprometemos nossa identidade evangélica. Aí,
uma história, uma ilustração muito própria de uma estação de salva-vidas que se converteu em um clube. Em uma costa marítima muito peligrosa, em um determinado lugar, ocorriam altos naufrágios, frequentes naufrágios. E naquele lugar se construiu uma pequena cabanha de madeira que servia como uma estação de salva-vidas. Havia só um bote e alguns voluntários muito dedicados. Cada vez que havia uma tormenta, os voluntários saíam de dia e de noite, e iam arriscando suas vidas para resgatar os marinheiros sobreviventes. E aquela cabanha, muito sencilla, salvou centenas de vidas. Muito sencilla. Mas cumpriu seu propósito, salvou muitas vidas. O que passa é que com o tempo, os sobreviventes dos naufrágios, que foram salvos, agradecidos por el resgate, decidiram fazer alguma coisa por aquela estação. Começaram donando dinheiro para melhorar o lugar. Cambiaram as paredes de madeira por ladrilhos. Compraram sofás e sensilhas muito cômodas, alfombras, uma cozinha moderna instalada ali. A cabana sencilla se convertiu em um edifício muito hermoso. Uma noite, uma tormenta terrível se desatou e um barco naufragou em la costa. Os voluntários tiveram que sair ao resgate. Quando esses voluntários regressaram, trajeron dezenas de marinheiros heridos, sujos de lodo, pessoas sangrando. Aqueles homens necessitados se jogaram sobre as alfombras, as silhas, os sofás e mancharam tudo. Houve uma reunião do consistório de la cabanha salva-vida. E havia uma grande discussão. A maioria de los membros votaram que a atividade de salvamento devia ser cancelada, porque estava arruinando a comodidade, estava arruinando a paz do ambiente. Decidiram que a estação de salva-vidas seria muito melhor se convertesse solamente em um clube privado. A igreja do Senhor Jesus não é um clube privado. Não há uma contrassenha para pertencer a esta igreja del Vale. Não há um status que vigora acá. Nós outros fomos chamados como parte do pueblo de Deus que nasceu do Evangelho e temos uma só missão: compartilhar a vida e a obra do Senhor para a salvação. O que nós outros haríamos
se porventura, de repente, todas as pessoas que nós julgamos muito malas adentrassem pelas portas desta igreja. Pessoas que nós outros miramos e dizemos assim, não és o tipo de pessoa que nós outros gostaríamos de chamar de irmãos, né? Ou de sentar ao nosso lado e compartilhar nossa vida. Será que ficaríamos contentos? Ou nós outros iríamos reconsiderar nossa participação na vida da igreja? Igreja que nasce do Evangelho. É uma igreja dedicada à obra do Senhor em el mundo. Precisamos mirar o mundo. Há necessidades acá e há necessidades do outro lado do mundo. Uma vez que nós outros tomamos conhecimento disso, é nossa missão como povo do Senhor fazer isso. Todavia, a igreja de Atos tinha algumas particularidades muito claras quanto a seu evangelismo. Primeiro, Lucas nos diz que foi o Senhor quem lo hizo. Ele diz assim, todos os dias o Senhor ha trazido pessoas para a sua igreja. Nós precisamos nos acordar que quem hace a obra de evangelização é o Senhor. É seu Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça divina. Nós outros somos apenas médios que o Senhor utiliza. Não podemos nos olvidar disso, porque algumas vezes passa em nossa mente que nós somos muito mais importantes que o Senhor. Não, se eu não compartilho a palavra, se eu não não há evangelho. Não, o Senhor não precisa de nós outros. Ele resolveu contar com nós outros. Quando o Senhor quer, a história de Balaão, o profeta, nos diz que até a burra habla. Até a mula de Balaão hablou. Quando o Senhor quer, Ele hace o que quer. Mas Ele ha escolhido contar com nós outros para compartilhar sua mensagem. Mas é Ele quem edifica sua igreja. Segunda coisa, Lucas nos diz que a evangelização é alguma coisa atemporal e progressiva. Não há eventos em la igreja prometida. Hoje, aguardo vocês aqui no cruze, né, de calera de tango com Lonquém, muito bueno. Podemos compartilhar as partes da Escritura. Mas há um peligro de pensarmos que evangelismo é evento. Evangelismo é uma ação diária. Todos os dias, nós outros necessitamos compartilhar a palavra de Deus e a mensagem de Deus com pessoas que cruzam nossas vidas. Há tantas pessoas que, de alguma forma, cruzam nossa vida e precisa ser uma ação dinâmica, constante, cotidiana, não um evento isolado. É bueno quando podemos fazer uma campanha, fazermos isso, um culto especial, mas nós outros corremos o perigo de acharmos que evangelização é apenas isso. E não é. Há algo que precisa ser atemporal e progressivo em la vida do povo de Deus. A igreja, para encerrarmos, é uma dimensão
sobrenatural, é um milagre de Deus. Todavia, sem embargo, há uma necessidade muito grande de perseverarmos para continuarmos sendo a igreja que nasceu do Evangelho. John Stott, famoso teólogo e predicador da Inglaterra, conta em um de seus livros que um dia encontrou um grupo de estudantes cristianos argentinos, Adriana, que compartilham com ele uma de suas grandes dificuldades. Disseram estes jovens que estiveram em sua cidade, penso que Buenos Aires, e diz que fizeram uma maratona em busca de uma igreja. Uma igreja cristiana. Procuraram uma igreja, buscaram uma igreja, todavia não encontraram uma igreja que lhes agradava. Então, John Stott perguntou: estou curioso, o que vocês buscam em uma igreja? Estes jovens disseram: nos agradaria uma igreja onde podíamos escutar a palavra de Deus sendo fielmente predicada. Nos gostaria uma igreja que conseguisse viver no lugar onde foi plantada, que se relacionasse com a comunidade onde estava plantada. Nos gostaria uma igreja onde nos sentíssemos acolhidos, amados, por pessoas sinceras, de coração aberto e amorosas. Enquanto falavam, John Stott disse: talvez eles não saibam, mas estão descrevendo a igreja que nasce do Evangelho acá em Lucas. Porque no fundo, nós outros todos desejamos pertencer a uma igreja assim. Uma igreja que predica a palavra. Uma igreja que acolhe pessoas. Uma igreja que se relaciona com o mundo à sua volta. Esta é uma igreja buena. Essa é uma igreja do Evangelho. Ela é sobrenatural? Sim, porque é um milagre de Deus ser uma igreja. Mas requer muito esforço, muita dedicação, muita constância, para que nós outros sejamos a igreja que o Senhor espera de nós outros. Deus bendiga sempre a igreja presbiteriana Vale de Lonquém. Cremos, irmãos, que o Senhor nos colocou acá. Cremos nós outros que somos um milagre de Deus. Mas há muito trabalho nessa igreja. Há uma necessidade muito grande de nos involucrarmos, de nos dedicarmos para que nossa igreja seja aquilo que o Senhor espera de nós outros. Vamos nos pôr de pé para orarmos, pedirmos graça e misericórdia enquanto nós outros nos preparamos para encerrar o culto de adoração. Coloque delante do Senhor sua vida. E me gostaria de lançar um desafio a você como pastor dessa igreja. Se envolva nessa igreja. Seja parte real da vida dessa igreja. Seja um milagre de Deus
Como nós outros podemos ser um milagre de Deus? Quando respondemos lá, questão proposta por aquelas pessoas a Pedro, o que haremos? Pedro diz assim, simples, arrependam-se dos seus pecados, se bautizem, sejam pessoas involucradas com a igreja, respondam à ação sobrenatural de Deus sobre sua vida. Mas há também uma necessidade de que a igreja dá trabalho. Não pensem que nós venimos para cá para encontrarmos tudo pronto na igreja. A igreja não é assim. Há alto trabalho na igreja para que nós outros sejamos aquilo que Deus espera de nós outros. É necessário involucrar-se com a igreja. Não há, não sei se a expressão cliente é uma expressão não é cliente, é cliente. Cliente, vocês sabem o que são, são aqueles que creem. Mas cliente é quem faz compra, E às vezes, na igreja, muitas vezes nós nos comportamos como clientes. Oh, não me gostou aí a alabança. O desayuno de hoje não estava contento, O cavalheiro da seguridade não me tratou amistosamente, Então, nós outros às vezes nos comportamos como clientes na igreja. Não vou me vir novamente a esse lugar. Nós não somos clientes, nós somos clientes. Clientes que crê. Então, não se comporte como cliente. Se comporte como cliente. Aquele que crê e vive de acordo com o que crê. Isso é ser igreja para o Evangelho do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Graças, Padre, por esse tempo tão precioso. Graças por tu palavra, que ayer, hoje, amanhã, continua sendo tu palavra para nossas vidas. Graças, Senhor, por este pueblo que se reúne acá. Alguns vêm de tão lejos como eu e minha família. Outros vêm de mais cerca. Somos tão estranhos uns aos outros, mas temos o mesmo Senhor e o mesmo Salvador. O Senhor bondoso, o Senhor que dispensou sua generosidade sobre nossas vidas e nos manda sermos generosos uns com os outros por causa do Evangelho. Graças, Senhor, porque o Senhor tem nos permitido compartilhar tua palavra com outras pessoas. Pessoas têm escutado a mensagem do Senhor acá e têm respondido ao chamado do Evangelho. Que seja sempre assim, para a glória do Senhor. É o que te pido, em nome de Cristo Jesus. Amém.